de 15 anos aqui, né? Isso é muito bom. Mas não somente pessoas abaixo de 15 anos na idade, né? Nós temos muitas pessoas novas, assim, que estão chegando na nossa igreja, alguns que nunca se viram, não se conhecem. A gente tem gente da antiga aqui que já está aqui há mais tempo, que aparece de vez em quando também. Então, nós vamos fazer uma coisa diferente hoje. Bem simples, tá? Mas para a gente começar, nós somos uma comunidade que compõe a Igreja de Cristo Jesus. Nós fazemos parte da igreja, nós chamamos a nossa comunidade de igreja, mas a Igreja de Cristo é muito maior do que aquilo que nós enxergamos aqui. Mas nós escolhemos nos congregar neste local, juntos, estarmos juntos. Então, antes das crianças descerem, eu vou pedir que todos, já que não somos muitos, todos se levantem e falem seu nome, tá bom? Vamos começar aqui, ó. Vamos lá. Fique em pé e fala assim, eu sou... Isso, vamos lá. Renan. Sogro do Renan. E pai da Larissa. Cristina, vamos lá. Vamos lá. Carol. Cristiano. Esposo da Carolina. Vamos lá. Arthur da Tati. Vamos lá, um atrás do outro. Vamos lá. Vitória, filha do Hermes da Regiane. Essa é a Isadora. Tá bom, vamos lá, atrás. Vamos lá. Legal, Alice. Dejane, há um pouco tempo é membro da nossa igreja. Vamos lá. Giovana, Kátia e Luquinhas. Vamos lá. Henrique Rosa. Paulinha. Larissa. Começa Marcela aí. Isa. Legal. Vamos lá, na frente agora. Fábio. Hilda. Esposa do Zé. Vamos lá. Irmã Aparecida. Irmã Aparecida. Sozinha, mas não, acompanhada. Vamos lá. Marlene e Joane. Vamos lá, Samuel. Samuel. Neide, mãe da Fernanda. Atrás da Neide. Aline, Alisson e Davi. Fabiana. E o Gui não está aí. Pode ir lá, ó. Vinícius. Sofia. Rony. Minha esposa. Minha filha. Nossa amiga. Rafael Bocão do Grajaú, não é da Flávia. Vamos lá. Márcio. Rafaela. Cláudia. Isabelle. Denison. Maria da Patrícia. E mãe do Diego. Márcia. Não. Eu senti que ele está à disposição aí no mercado. Silvan, irmão da Gorete, esposo da Cristiane. Bonner, o Rodrigo Bonner. Do Bonner. Vamos lá.
Gustavo Mineiro, Gorete, Anthony, Levi. É isso aí. Isso. Mãe do Mateus e do Marcelo. É. Irmã de Noé. Legal. Marcelão, irmão do Mateus, parente de todo mundo. Tá bom. Marta, mãe da Juliana, que tá lá. Ah. Vaninha, mãe da Giovana. Josemar, vulgo Gão. Michael, Amanda, pai da Bruna. Flávia e a Bruna. Ah, graças a Deus, solteiro. Até acabar os estudos, solteiro. Enquanto Deus não mandar, é solteiro. Mariane, lá atrás. Jussara, Eduarda, José Silva, Otiniel, chegando na igreja. Sérgio, Tiago, lá em cima de Emerson, Juliana. Gente, a gente gastou 5 minutos para a gente falar o nome de todo mundo. Quero que vocês saibam o seguinte, que essa comunidade aqui, ela não é composta de músicos e pastores. Essa comunidade aqui é composta de cada um de vocês. Isso não é propaganda de político, isso não é a realidade da palavra de Deus. Todos nós estamos interligados no amor de Cristo, unidos pelo Espírito Santo. Então todos nós temos direitos, deveres e devemos ter o prazer de caminharmos lado a lado. Que estar nessa comunidade não seja um peso para você, mas que seja um lugar onde você aprende a palavra, onde você serve com integridade e com intensidade e onde você tenha prazer de estar e participar. Então você é responsável pela construção da nossa comunidade, tá bom? Então crianças podem descer para sua atividade, vai esvaziar aqui, né, de tanta criança. Marcelo, pega lá para mim, por favor, obrigado. Irmãos, nós estamos chegando aqui ao fim do primeiro capítulo do nosso estudo, na verdade. Nós temos muita coisa ainda para estudar. Existe assim, vou dar uma pequena introdução, não do que nós falamos, mas do que nós vamos trabalhar nos próximos 2 ou 3 meses. Então, quando a gente olha ao nosso redor, a gente olha pessoas novas. Então tem gente aqui, como a irmã Aparecida, que está aqui há mais de 50 anos aproximadamente, né? 55 anos aproximadamente. Nós temos pessoas que estão aqui há 2 meses, 3 meses. Nós temos pessoas que estão há 10, há 20, há 15, há 2, e não importa o tempo que você tenha de igreja. O que nós precisamos entender é o seguinte, nós vivemos um tempo em que a característica do ser humano, ela mudou muito. Ela mudou demais. Se você estudar um pouquinho de história, conversar um pouquinho com os anciãos, com as pessoas que viveram antes de você, você vai perceber que nunca houve um apelo tão demasiado para a individualidade quando existe no tempo de hoje. Então hoje, mais do que individualidade, hoje nós somos extremamente individualistas. Nós construímos as coisas para nós mesmos. Nós buscamos uma comunidade que satisfaça apenas os nossos desejos. Nós buscamos relacionamentos com pessoas que possam nos trazer o mínimo de preocupação e de desgaste possível. Nós não caminhamos como Jesus, mas nós não caminhamos como os nossos antepassados. Nós caminhamos por uma trilha muito perigosa, onde nós escolhemos os nossos caminhos e não aceitamos intromissão. E aí esse é um problema sério para o cristianismo. Porque o Evangelho nos ensina que precisa existir
um elo entre nós, e este elo nada mais é do que a salvação em Cristo e o Espírito Santo que nos cela. E este elo deve nos unir e nos fortalecer para o cumprimento da missão. E aí quando você olha ao redor, você vê muitas pessoas que nos deixam no meio do caminho, mas outras pessoas sobem no nosso barco. E quando a gente para pensar nisso, nós precisamos entender o seguinte, que a igreja de 10 anos, ela não existe mais. A igreja de 2 anos atrás, ela não existe mais. Aquelas pessoas, a gente estava fazendo uma análise das pessoas que participaram de alguns eventos do ano passado, por exemplo, ou de 2 anos. Essas pessoas já não estão mais conosco, por motivos que a gente não conhece, mas sempre Deus nos dá a oportunidade de recomeçarmos. E nós estamos recomeçando conosco. E aquela ideia que nós tínhamos de igreja de 5 anos atrás, para aqueles que estão aqui, aquela ideia não existe mais. São novas pessoas, novos relacionamentos, novos desafios. E você que está chegando recentemente na igreja, precisa entender que você veio também para somar. Existe uma história, e nós reverenciamos a nossa história, mas nós não ficamos escravos da nossa história. Nós precisamos respeitar a nossa história, os nossos bons momentos, mas nós precisamos entender que o Evangelho ele continua sendo o mesmo e se renovando, e que os desafios que Deus lança para nós são desafios novos, e que nós precisamos agarrar esses desafios com toda a nossa força, com toda a nossa intensidade, pensando o seguinte: é aqui que Deus quer usar a minha vida, é aqui, então eu vou dar 100% de mim, para que Deus use a minha vida. Então, nós precisamos vencer aquela ideia extremamente atual e contemporânea do individualismo. Eu tenho a minha individualidade, amém, mas nós estamos submissos uns aos outros, porque assim a palavra nos ensina. Então, para que a gente pudesse recomeçar, a gente precisa então pensar inicialmente no alicerce. Não adianta eu falar sobre a nova estrutura da igreja, sobre novos desafios, se a gente não pensar no alicerce. E o alicerce é aquilo que nós somos, porque nós somos a matéria-prima. Pense, por exemplo, num grande prédio, num prédio maravilhoso, construído pelo Sérgio Naya. Alguém conhece? Né? Um prédio maravilhoso, lindo, e que a gente fala assim, puxa que coisa linda. Algum tempo depois ele desaba. Aí você percebe que o material usado para a construção do prédio não era um material de boa qualidade. Então não adianta a gente construir uma comunidade se individualmente nós não formos bons materiais, boas matérias-primas na mão do Senhor. Então, para que nós sejamos uma boa matéria-prima na mão do Senhor, nós precisamos olhar para algumas coisas. Você pode olhar para lá, você pode olhar para cá. Isso aqui é para ficar durante a semana, tá? Então, todo mundo que vem, vai observando, começa a olhar. Nós não podemos construir uma boa comunidade se nós não somos individualmente pessoas humildes. E nós não vamos alcançar nada na nossa vida de acordo com o que Deus espera de nós, se nós não desenvolvermos uma vida de humildade, se nós não desenvolvermos uma vida de coragem. Nós trabalhamos isso nas últimas 4 semanas. Coragem para abandonar os nossos erros, para abandonar a vergonha. Coragem para dizer assim, eu quero seguir a Cristo, e eu quero pagar o preço, e eu quero carregar a cruz. Se eu não tiver compaixão das pessoas, não adianta eu ser um grande evangelista, se eu não tiver compaixão das pessoas que estão ao meu redor, né? Eu trago uma pessoa nova e desprezo uma pessoa antiga, isso não é bom. Eu preciso ter compaixão, perdoar, eu preciso de submissão ao grupo, submissão a Deus em primeiro lugar, a palavra de Deus, que é aquilo que Deus nos orienta, mas através da palavra, Deus coloca pessoas ao nosso redor, que nos exortam em nossa jornada, para corrigir o nosso caminho. Nós não somos independentes. Eu tenho a minha vida com Deus, amém, mas Deus usa as pessoas para nos ensinar. Nós precisamos de submissão, nós precisamos de sinceridade. Não adianta vestirmos uma roupa, uma roupagem, que não é exatamente aquilo que nós somos interiormente. Nós precisamos ser gratos por tudo que temos, nós precisamos vencer a mania de bem-estar, que nos é pregado. Ser feliz é bom, bem-estar é bom, mas nós não somos escravos disso. Nós precisamos entender que a vida ela é feita de derrotas e vitórias. Se, por exemplo, eu estou numa comunidade ou numa família e de repente, eu
não consigo resolver meu problema, aí eu procuro o Euclides Nunes, eu procuro o da igreja tal, e eu começo a percorrer para buscar solução para o meu problema. Irmãos, a única solução para o nosso problema está em Cristo, único caminho. E eu preciso me submeter ao tratamento que Ele quer me dar. Então, quando eu estou num momento bom, graças a Deus por isso. Estou passando por tribulação, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Precisamos de paciência para vencer aquilo que muitas vezes nos é lançado, nos é acusado, e na verdade não é aquilo que nós estamos vivenciando. Por exemplo, a perseguição por sermos cristãos, as injustiças que nós sofremos. Nós temos que ter paciência, longanimidade para com as pessoas, um compromisso inegociável com a missão que Deus nos deu como servos dele. Então o nosso compromisso não é com o nosso bem-estar, mas o nosso compromisso é com a missão. O bem-estar eu tenho que me preocupar? Sim, mas não é prioridade, tá bom? Fidelidade em tudo aquilo que fazemos, no tempo, na presença na igreja, porque se eu quero ser transformado, a fé vem pelo ouvir e pelo ouvir a palavra de Deus. Se você não vem à igreja, logo você está sendo infiel para com Deus, está sendo infiel para com o seu comportamento. E eu não estou dizendo que você não possa faltar, mas a falta tem que ser esporádica, porque nós nos reunimos no domingo à noite, a partir das 6h30, e nós escolhemos esse dia. Nós poderíamos nos reunir todos os dias, porque eles perseveravam dia após dia na igreja primitiva. Então nós precisamos entender que não é estar aqui, mas é estar comprometido. Então nós precisamos de fidelidade, nós precisamos desenvolver uma alegria que ultrapasse as circunstâncias. Nós precisamos desfrutar do dia a dia. Falamos na semana passada sobre a alegria comum que todos nós temos. É legal, ótimo, temos que desfrutar da alegria, mas o nosso fundamento está na alegria eterna. E tudo aquilo que este mundo pode nos dar de bom, que nós venhamos a desfrutar com moderação e temor a Deus. Moderação e temor a Deus. Certo? Então, hoje nós vamos encerrar todo este grupo de virtudes, de valores, de ações, e nós vamos então dar um novo passo. Abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo de número 2. Pronto. Filipenses 2. Nós lemos do versículo 1 ao versículo 11 no início do culto. Agora nós vamos ler o versículo de número 12. E nós vamos falar sobre duas coisas importantes. Nós poderíamos encher essa lousa aqui de várias virtudes e valores. Mas a gente escolheu algumas para justamente nortear as nossas escolhas. Filipenses 2, 12. Pastor Marcelo, pode ler para mim? Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Este é o conceito do movimento na vida cristã. Desenvolvimento. Quando vamos à igreja, ouvimos a palavra e as colocamos em prática, nós estamos desenvolvendo a nossa vida cristã, colocando em prática a salvação que recebemos, que é de graça. Nós alcançamos pela graça de Deus a salvação, mas nós precisamos desenvolver a nossa vida cristã, desenvolver a salvação que alcançamos. Então não é possível, e escute bem, não é possível nós vivermos uma vida cristã em que nós tenhamos a ideia de aposentadoria. Ontem nós falamos um pouquinho na reunião de casais, mas é exatamente o que nós vamos falar hoje. Nós não podemos pensar em aposentadoria na vida cristã. Não existe aposentadoria. Existe um descanso eterno quando estivermos nos braços do Pai. Mas o nosso crescimento tem que ser permanente. E quanto mais crescemos e mais conhecemos a Deus, mais aquecidos nós estamos. Agora, é normal que depois de tanto trabalhar, nós tenhamos necessidade de um período de folga. Mas um período de folga que dura um mês, 4 domingos, 5 domingos. Irmãos, aprender e praticar a palavra de Deus é essencial todos os dias. E quem já trabalhou na obra do Senhor, sabe muito bem que quanto mais a gente trabalha, mais a gente tem força para trabalhar. Quanto menos a gente trabalha, menos a gente tem ânimo para trabalhar. Isso é uma regra.
Tem um ditado popular que diz: se você quer que alguma coisa seja feita, peça para uma pessoa ocupada. Porque se você pedir para uma pessoa desocupada, a probabilidade dela fazer é pequena. Irmãos, nós precisamos entender que é emergencial a gente se desenvolver. Quer um exemplo? Como a gente está imaturo e individualista? Começa a música, começa a louvor. Irmãos, a gente tem que parar de conversar. A gente tem que parar de conversar. A gente se reuniu para louvar o Senhor. O que é isso? É um espírito do mundo que nos leva à individualidade e um exacerbada que a gente chama de individualismo. É um individualismo ruim. Por quê? Porque nós não estamos nos desenvolvendo. Nós perdemos a noção de que ser cristão envolve comprometimento, envolve reverência. Começou a louvar, irmãos, adorem ao Senhor. Louvem ao Senhor. Então a gente tem percebido, como pastores, que as pessoas elas estão perdendo alguns referenciais extremamente importantes. Então, bote uma coisa na sua cabeça: você precisa se desenvolver na vida cristã. E não adianta ficar bravo comigo. Não adianta ficar de biquinho comigo. A gente tem que se desenvolver. E é um negócio emergencial. A gente precisa aprender a orar mais. A gente precisa aprender a reverenciar mais a Deus. Deus não está aqui, Ele está em todos os lugares, não é só aqui. Mas quando nós nos reunimos para adorar ao Senhor, é um momento e um lugar que se torna propício para a adoração, para o aprendizado. Então, quando a gente é pego de surpresa em alguns momentos da nossa vida, a gente precisa entender que é um sinal de que nós não estamos nos desenvolvendo. Quando eu tenho 5 anos de vida cristã, 10 anos de vida cristã, e alguém me pergunta a razão da esperança que há em mim, e eu não sei responder, significa o seguinte: que foram 10 anos perdidos. 10 anos numa faculdade, você jubila, e é capaz de você sair sem saber nada. Irmãos, é assim mesmo. Às vezes a gente sai da faculdade e entra na prática. No seminário é a mesma coisa. A gente aprende muito conteúdo, mas a gente não aprende a lidar com os conflitos. E aí a gente é obrigado no ministério a ser lançado no meio de problemas, que na verdade o ministério pastoral é 80% do tempo resolvendo problemas, resolvendo conflitos. Então a gente se vê assim despreparado. E aí o tempo vai passando, você vai se desenvolvendo, vai aprendendo a como solucionar. Então, deixa eu dizer uma coisa para você: o fato de você ter 1 ano na vida cristã, 10 anos, ou 20 anos, ou 50 anos, não representa nada. Importa o seu coração diante de Deus. O quanto você se prostra diante dele para aprender. Quantas músicas você canta durante a semana de louvor a Deus? Quantas palavras de louvor a Deus? Eu sou uma pessoa que não acho que, só porque uma música não é cristã, que ela é demoníaca. Ela pode ser ou não. Assim como uma música de nome cristã pode ensinar coisas erradas. Então, mas eu não sou contra. Mas quanto eu tenho gasto do meu tempo, investido do meu tempo, no desenvolvimento de uma vida de adoração a Ele? De andar, de caminhar, e dia após dia dizer o seguinte: eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus, eu quero experimentar, eu quero mergulhar no meu relacionamento com Ele. O quanto tem sido isso verdade na sua vida? Então não adianta a gente viver uma coisa muito bonita aqui, a gente cantar muito bem aqui, levantar as mãos, se nós não estamos nos desenvolvendo na vida cristã. Irmãos, e não adianta a gente ter aquele sentimento de autopiedade, autocomiseração, muito comum nas nossas vidas, aquela ideia de que, eu já fiz muito. Esquece isso. Esquece essa ideia: eu já trabalhei muito. Ótimo. Talvez você não vai mais fazer determinadas coisas, mas tem que fazer outras. Porque eu não vejo em nenhum lugar o maior servo de Cristo Jesus que deixou registro. A gente não está dizendo que ele é o maior diante de Deus, porque Deus é que julga. Mas que deixou registro foi o apóstolo Paulo. 13 cartas que ele deixou escritas. E ele, no último momento da vida, próximo, lá em 2 Timóteo, ele está prestes a ser decapitado. Nós já estudamos sobre ele. Ele está prestes a ser decapitado. Ele escreve para os seus seguidores, para Timóteo, Lucas, Marcos, mas especificamente na carta a Timóteo, ele diz o seguinte: olha, é mais ou menos assim o contexto: eu estou numa masmorra, fria, gelada, em Roma, prestes a ser decapitado, mas eu combati o bom combate. O que mais ele falou? E guardei a fé. Então ele chega lá e diz o seguinte: olha, já estou sendo oferecido como sacrifício, como libação. Porém, Timóteo, quando você vier, traga
a minha roupa, que aqui está muito frio, traga o meu agasalho. Além disso, traga os meus livros. O que um cara na beira de morte quer aprender? Um cara no corredor da morte, ele quer aprender alguma coisa? O apóstolo Paulo sabia que ele poderia aprender um pouco mais da palavra de Deus. Irmãos, não tem aposentadoria na vida cristã. Todos nós somos convocados. Todos nós somos soldados. Todos nós devemos estar comprometidos com o desenvolvimento da nossa vida cristã. Quando nós somos salvos por Deus, nós somos chamados à santidade. E santidade, como vimos semana passada, é separação. Envolve disciplina para colocar em prática tudo aquilo que eu ouço e que vem aos meus ouvidos e ao meu coração. Veja no verso 13 o que ele diz. Ele diz o seguinte: porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. E aí, existe um conceito assim, mas se é Deus que opera, eu não tenho vontade, então significa que Deus não operou em mim. E aí eu vou pegar um dos caras que é mais calvinistas, e calvinistas para os teólogos aqui, aqueles que acreditam que Deus é soberano ao ponto de intervir no seu próprio livre-arbítrio, e o cara chama John MacArthur. Sabe o que ele disse? Que Deus é soberano para te dar a salvação, mas a Bíblia deixa muito claro que nós temos a responsabilidade de permitir que Ele opere essa transformação em nós. Então não adianta a gente sentar e ficar esperando, Senhor, o Senhor faz na hora que o Senhor quiser. É colocar a nossa vida e o nosso coração diante dEle e dizer o seguinte: eu quero ser um servo fiel, eu quero ser um servo comprometido, eu quero me dedicar, eu quero que o Senhor me ajude. E não adianta a gente ficar gastando tempo com baboseira, vamos gastar tempo com a nossa vida. Vejam que o texto começa dizendo, quando ele diz assim, assim pois, amados meus, como sempre obedecesse, isso aqui é a continuação do texto que nós lemos lá no começo do versículo. Olha o versículo 2, capítulo 2, verso 5. Ele diz o seguinte: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ou seja, não existe outro modelo. Não adianta eu falar o seguinte: porque o pastor da minha igreja é chato. Porque o pastor da minha igreja é bipolar, porque o pastor da minha igreja... Não adianta você ficar pegando a minha vida como... Lógico que você tem que se espelhar, mas se eu refletir o exemplo de Cristo, se eu não refletir o exemplo de Cristo, eu não sou modelo para você. O único modelo perfeito para você seguir é Cristo Jesus. E a pergunta é, de 0 a 10, responda para você mesmo, quanto você tem seguido o modelo de Jesus de desenvolvimento e crescimento? De disciplina, de obediência, de submissão, porque Jesus foi submisso à vontade do Pai. Ele foi sincero, ele foi um cara humilde, ele não teve vergonha de lavar os pés dos discípulos, ele teve coragem de enfrentar os seus medos, ele teve coragem de encarar a realidade. O quanto você tem sido exemplo, o quanto você tem seguido o modelo de Jesus. Aí ele diz nos versos 6 a 11, ele não pensou em si mesmo, ou seja, ele não usou o fato de ser filho do Altíssimo e de ser integrante da Santíssima Trindade para dizer o seguinte: não, aqui eu mereço alguma coisa. Ele não pensou em si. Ele não pensou em si. E eu não estou dizendo que você não tem que se arrumar, não tem que pensar em comprar uma roupa melhor, uma casa melhor, não é isso. É dizer o seguinte: na missão que Deus me deu, eu preciso pensar que pessoas precisam ser alcançadas. E a minha vontade não tem que ser prioridade, mas a vontade do Pai. Cristo é o modelo. Ele não usou a sua condição para se exaltar. E depois dele ter feito tudo isso, então, ele foi exaltado. Porque aqueles que se humilham serão exaltados. Aqueles que se submetem serão exaltados. Então, hoje, por exemplo, o desenvolvimento da nossa salvação passa por quebrar a arrogância, quebrar a preguiça, a falta de disciplina, a falta de santidade, a falta de um comprometimento real com a comunidade com a qual eu faço parte, na qual eu me integrei. Então eu preciso me comprometer, eu preciso abrir os meus olhos, e isso só quem faz é o Espírito Santo em nós. Então, coloque o seu coração diante de Deus. Olha o que ele diz no verso 1 a 4, pensem nos outros. Pensem nos outros. Ele diz, se há alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia, se há uma coisa realmente que sai de dentro das nossas entranhas, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Pensem nos outros, nada façam por partidarismo ou vanglória, mas
por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Se você pensa que quer dar um passo a mais na sua vida cristã, comece a pensar nos outros. Comece a pensar nos outros. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Então, Cristo é um modelo. Ele é um modelo e as pessoas que seguiam a Cristo precisavam seguir um modelo de pensar nas pessoas, de abrir mão do seu egoísmo, de investir o seu tempo, os seus recursos, os seus talentos, tudo para que o nome do Senhor seja levado. Aí ele diz, então no verso 12, desenvolvam-se pensando nos outros e nos objetivos do Evangelho, tendo Cristo como modelo. É como se o 12 fosse a introdução de uma nova parte, o verso 12, e o encerramento daquela parte interior. Então, desenvolvam-se tendo Cristo como modelo. Cristo como modelo. Pensem nos outros. Então, irmãos, uma das coisas que acabei de escrever ali, desenvolvimento. Avalie-se o quanto você é hoje mais envolvido com Deus, mais comprometido com Ele do que era o ano passado. Se você diminuiu, acenda o sinal de alerta. É hora de se comprometer com Ele. Segunda coisa que nós vamos ver hoje. 1 João, capítulo de número 4, versos 7 a 8. Primeira João, capítulo 4, versos 7 a 8. Diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, vamos analisar essa parte. Primeiro, deixar escrito aqui a palavra que deve ser o fechamento do nosso estudo. Amor. Vamos começar o texto de trás para frente. Como que encerra o texto? Todas as versões devem ser igual. A última expressãozinha. Vamos repetir? Agora que todo mundo sabe, vamos repetir bem alto. Deus é amor. Então, vamos começar do final. Deus é amor. Ele disse isso lá em 1 João, capítulo 4, versículo de número 8. Mas olha o que diz o verso 9 e 10. Ele diz o seguinte: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Este é um dos textos mais diretos que nós vimos na nossa série de estudos. Irmãos, Deus é amor. A Bíblia mostra que Deus é amor em sua essência. Muitas palavras podem defini-lo, mas nenhuma define Deus em sua plenitude que não o amor. É o amor que melhor descreve a Deus. E a Bíblia mostra que Deus prova esse amor. Ele prova esse amor pelo fato de ter enviado Cristo Jesus. Paulo escreveu lá em Romanos capítulo número 5, e João repetiu isso aqui em 1 João capítulo 4. Deus é amor, mas ele não é simplesmente um amor imaginário. Ele prova esse amor. Ele prova. E ele prova a partir do envio de Cristo Jesus para morrer por nós. E isso é a maior prova de amor que nós poderemos ter. E lá João já tinha dito isso em capítulo 3, verso 16, do evangelho que ele escreveu. Ele disse, vamos juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus é amor. E aí João diz, quem não ama, não conhece a Deus. Está um pouquinho antes do verso 8. Quem não ama, não conhece a Deus. Quem não é capaz de amar, é porque ainda não conhece Deus na sua essência. Mas de que tipo de amor Deus está falando? De que tipo de amor ele está falando que quem não conhece, quem não ama, não conhece a Deus? O amor que ele fala aqui não é o amor que nós temos de pai para filho. Porque
até quem não segue a Cristo pode amar o seu filho. Até quem não segue a Cristo pode amar a sua esposa, o seu marido, o seu amigo. Mas ele está falando de um amor muito maior do que aquele que nós podemos ter comumente, como seres humanos. Ele está falando de um amor incondicional, o amor que nós podemos desenvolver em nosso dia a dia por alguém e por algo, mas é um amor que independe das circunstâncias e que é capaz de amar até o próprio inimigo. Olha só, está falando de um amor que é capaz até de amar o seu inimigo. Deus nunca desistiu de nós, e se você não sabe, nós éramos inimigos de Deus. Você sabia disso? E mesmo sendo inimigos de Deus, porque viramos as costas para Ele, Ele nos amou enviando Cristo Jesus. Então, Ele está falando, quem não aprendeu o amor da reconciliação, o amor ágape, o amor profundo e incondicional, não conhece a Deus. E sabe o que esse amor faz? Ele perdoa, ele respeita, ele se submete, ele abre mão, ele não pensa em si. Esse é o amor que Paulo narra lá em 1 Coríntios capítulo de número 13. Ali não é um amor de um homem por uma mulher. Ele está dizendo que havendo profecias passarão, línguas passarão, mas o amor de Deus é um amor que transcende o nosso pensamento. E é esse amor que Ele quer que nós aprendamos. É esse amor que Ele quer colocar dentro de nós. Porque se nós não temos esse amor, de quem nós somos? A gente pode dizer o seguinte: Senhor, ajuda-me a amar, porque não estou conseguindo. Puxa, é um ato de submissão a Deus e de reconhecimento de que não está conseguindo, mas que quer amar. A grande questão, pense numa pessoa que te odeia. Pense numa pessoa que te odeia. Ela tem que ser alvo do seu amor. Ela que tem que ser alvo do seu amor. Não sou eu, não é o seu marido, a sua esposa, o seu filho. Essas pessoas já têm o seu amor. Essas pessoas já têm o seu. Mas pense numa pessoa que te magoou muito. Uma pessoa que te traiu, uma pessoa que te virou as costas, uma pessoa que te agrediu. Ela tem que ser alvo do seu amor. Ah, mas o Senhor não conhece o que ela fez por mim. Ela tem que ser alvo do seu amor. Jesus disse, amar, e Paulo e João repete isso, amar quem a gente conhece, amigos, legal. O que tem de diferente? Até um traficante de drogas é capaz de amar o seu filho. Certo, pastor Marcelo? Não é? Não é isso? Um assassino é capaz de amar o seu filho. Então o que nós temos diferente de um assassino? Nada. Só quando encontramos a Cristo e aprendemos um amor que transcende as circunstâncias. Irmãos, se queremos recomeçar a nossa vida cristã, ou começar direito, é preciso que a gente aprenda a amar e perdoar aquelas pessoas que mais nos agrediram. Eu não estou dizendo que você tem que, se você é amigo, você tem que se tornar o melhor amigo da pessoa. Não, eu estou dizendo que ela é alvo do amor de Deus e tem que ser alvo do seu amor também. Um amor que não olha as circunstâncias. Eu não estou dizendo que se tua esposa te traiu, seu marido te traiu, você é obrigado a voltar. Você tem que perdoar, você tem que amar, você não pode odiar e você não tem que denegrir a imagem da pessoa. Ela, ele são alvos do seu amor. Isso é o amor que Deus nos ensina. Quem ama, ele diz o seguinte, é nascido de Deus. Olha, quem ama, aprende esse amor, é nascido de Deus. Nasceu de novo e conhece a Deus de verdade. É isso que ele nos ensina. Se nós não amamos, nós não conhecemos a Deus. Porém, se amamos, conhecemos a Deus. Ou seja, nasceu de novo, teve um novo começo. Nós, quando nascemos de Deus, nós nascemos para uma nova realidade. Não um simples nascimento físico, mas um renascimento da nossa natureza, que antes era escrava do pecado. Por exemplo, do ódio, da falta de perdão, do virar as costas para uma pessoa que nos agrediu. Mas quando nós conhecemos a Deus, nós temos que entender que nós éramos inimigos. Ah, mas eu sempre fui bonzinho. Esquece isso. Esquece isso. A Bíblia diz que não há nenhum justo. A Bíblia diz que todos estavam separados de Deus e eram inimigos de Deus. Todos, inclusive você e eu. Então, se nós éramos inimigos e fomos reconciliados, quem somos nós para não permitir e sermos uma pedra de tropeço para que outras pessoas sejam reconciliadas? Então,
são alvos do nosso amor. E quando nós nascemos de novo, conhecemos esse amor. E a Bíblia diz que o amor procede de Deus. O amor que todos conhecemos, que todos podemos ter por algo ou por alguém, é um amor parcial. É amor? É amor. Mas existe um amor maior. Ambos procedem de Deus. Deus nos deu a capacidade de amar para todos os seres humanos, sendo cristãos ou não cristãos. Todos têm a capacidade de amar, mas quando conhecemos a Deus, nós conhecemos a fonte do amor, a origem de tudo aquilo que nós temos visto. Quanto mais conhecemos a Deus, mais conhecemos o amor que perdoa, o amor que se doa, o amor eterno. Então, o texto começa: nós devemos amar uns aos outros. Eu não estou dizendo que isso vai ser fácil para você, porque eu tenho certeza que talvez a sua alma esteja ferida. Alguns aqui provavelmente têm a alma ferida, por A, por B, por C. Mas Deus quer tratar essa ferida. E quanto mais conhecemos a Deus, mais aprendemos a amar. E quanto mais aprendemos a amar, mais essa ferida vai cicatrizando. A gente pensa, eu usei um exemplo uma vez, irmãos, que ficou muito claro na minha mente e eu não me esqueço nunca mais. Certa vez, eu estava com o carro do meu pai, eu era solteiro ainda, e eu bati o capô e travou, ele não ia, eu não conseguia puxar mais. Aí eu levei para um lugar, para uma pessoa, a pessoa falou o seguinte: mas você está tentando puxar? Eu falei: lógico, para abrir é para cima, não é? Ele falou o seguinte: mas não, você tem que apertar mais, porque quando acontece isso, você aperta e destrava. Eu falei: puxa vida. Aí ele deu um pum. Às vezes a gente pensa que a gente se protege não amando, virando as costas, não olhando para as pessoas. Só que é exatamente o contrário. A gente tem que encarar os nossos medos, as pessoas que não gostam de nós. Não adianta virar a cara, não adianta fugir. A gente tem que pedir a Deus que nos dê uma oportunidade, porque quando somos pressionados, o veneno sai. E nós perdoamos. E quando perdoamos, conhecemos a Deus. E quando conhecemos a Deus, perdoamos. E quando perdoamos, é porque conhecemos a Deus. Certo? Então, guarde isso na mente. Desenvolva-se na vida cristã. Desenvolva-se e ame de uma forma que você nunca amou. Nós vamos assistir um vídeo agora. Vou pedir que o Anderson, pode apagar para mim todas as luzes. Nós vamos colocar um vídeo. Eu quero que você... É um vídeo de transição. É um vídeo de transição para a nossa nova fase de estudos que começa agora. Vamos lá. Está sem som. Inimaginável e impossível.
Amém? Graças a Ele, por tudo que Ele fez, nós temos a oportunidade de recomeçar, de iniciar uma vida que nós não tivemos até então, ou que perdemos no meio da jornada. Talvez alguns de nós já tivemos uma vida espiritual, com bastante intensidade, mas as marcas que as pessoas, que as circunstâncias fizeram em nós, talvez tenham nos desanimado, talvez os nossos pecados, sem percebermos, os nossos desejos, tenham impedido que a gente se comprometa de uma maneira mais profunda com Ele. E a pergunta que eu faço é o seguinte: será que este é o melhor caminho? Ficarmos presos, ficarmos amarrados num passado? Ou o melhor caminho é permitir que Ele nos dê um novo começo, uma nova história, nos ajude a construir de novo, e agora com um alicerce sólido de valores, de princípios, de palavra, de intimidade com Ele, de um amor que transcende, de um amor que é maior do que nós conseguimos imaginar. Um novo começo para a nossa vida, um novo começo para a nossa vida cristã. Deixa eu ligar aqui. E depois de começarmos a nossa vida cristã, e de olharmos cada um desses valores e virtudes, é hora da gente dar um passo e começarmos novamente nos nossos relacionamentos. Se nós temos realmente disposição, um alicerce na palavra, de amor, de respeito, de humildade, de perdão, de desenvolvimento na nossa salvação, de tudo aquilo que é importante, então nós precisamos começar de novo nos nossos relacionamentos. E o terceiro ponto da nossa história é o primeiro ponto do novo capítulo. Um novo começo para os nossos relacionamentos. Até agora, eu entendo que tudo que nós falamos foi importante para confrontar o nosso relacionamento com Deus. Mas vamos tentar discorrer um pouquinho mais sobre o tema e deixar um desafio para a nossa semana que se inicia. De maneira bem simples, sem muitas questões teológicas, nós vamos falar de tipos diferentes de relacionamentos e âmbitos diferentes, como família, amigos, igreja, internet e situações que exigem de nós uma reflexão de fato. Estamos aplicando de fato os valores e virtudes que Deus nos ensinou até hoje. E o primeiro relacionamento que precisa ser reavaliado de maneira bem sincera é o nosso relacionamento com Deus. Como temos visto o Senhor? Hoje em dia nós temos alguns tipos diferentes de visão no relacionamento com Deus. Mas nós vamos ver que Deus não é um gênio da lâmpada, que vai nos conceder 3 desejos. Ele não é Papai Noel que nos dá presentes se nós formos bonzinhos. Ele não é o nosso empregado para cumprir os nossos desejos. E quando eu estava escrevendo isso, eu estava lendo um livro que o pastor Marcelo me deu, eu estava lendo um livro de um filósofo que não é cristão, ele respeita muito o cristianismo, mas ele diz o seguinte, e questionando o evangelho: um Deus que é submisso aos seus seguidores não é digno de ser adorado. Irmãos, se vocês estão buscando um Deus que satisfaça os seus desejos, eu quero dizer uma coisa para você está buscando o Deus errado. Porque o Deus de Israel, o Deus Yahvé, aquele que está descrito na palavra, ele não é um Deus que se submete à minha vontade e à sua vontade. Ele não é um gênio da lâmpada, ele não é Papai Noel, ele não é um Deus que se submete ao seu querer. Nós precisamos entender que o Deus a quem nós servimos, quem é o Deus a quem nós servimos? Primeira coisa, ele é Deus. Ele é Deus acima de todas as coisas, e sendo Deus, ele é digno de louvor e de adoração. Esse é o Deus que você serve. É um Deus que não se submete à sua vontade, que ele faz o melhor, mas acima de tudo, ele é o Deus digno de adoração. Vamos ler juntos ali, Salmo 18:3. Vamos lá. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Irmãos, tire o foco das pessoas, tire o foco, olhe para Deus. Ele é digno de ser adorado. Esse é o Deus que nós estamos pregando aqui. Esse é o Deus da palavra. Se você está buscando um Deus diferente disso, comece a reavaliar. Primeira coisa. Segunda coisa, Deus é criador. Logo, nós somos suas criaturas. Se ele é criador, nós somos criaturas. E como viria Pinóquio a dizer Gepeto, olha, eu sou... Como nós podemos questionar a Deus? Quando Jó questionou a Deus, sabe o que Deus diz para ele? Onde estava você quando eu criei isso, quando eu fiz aquilo? E aí Jó começa a se humilhar, e parece que nós temos a síndrome de Jó.
temos que passar por uma confrontação dessa. O Deus que nós servimos é Deus digno de ser louvado e Ele é Criador. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Ou seja, Ele conhece todos os atalhos do universo, Ele está em todos os cantos, e além disso, Ele é Senhor. Se Ele é Senhor, nós somos os seus servos. Além disso, Ele é o Senhor dos exércitos, então nós somos os seus soldados. Nós não somos os seus hóspedes, nós não somos os seus clientes, porque o cliente tem sempre razão. Nós não somos clientes de Deus, não somos clientes da igreja, não somos hóspedes da igreja, que queremos tudo bonitinho. Nós somos soldados do Senhor dos exércitos, diz assim Isaías. Assim diz o Senhor, o Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Então significa que além dele ser Deus, Criador, Senhor, Senhor dos exércitos, Ele é único. Ele é único, além dele não há Deus. Ele é o único e verdadeiro Deus, mas também Ele é Pai. E se Ele é Pai, nós somos seus filhos e herdeiros, quando nos entregamos a Ele. Diz assim: e a ninguém na terra chamei vosso Pai, porque é um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Ele é o nosso Pai, logo somos os seus filhos. E olha só, nós somos servos, criaturas, soldados, filhos, e Ele também, falhou um slide aqui, Ele é mestre. Logo, nós somos então, quem é mestre? Nós somos seus discípulos. João 13:13 diz: vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ele é Criador, Ele é Senhor, Senhor dos exércitos, Pai, Ele é mestre, Ele é Salvador. Logo, nós somos salvos por Ele. 1 Timóteo 2:3 diz: porque isto é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador. E aí João 15:14 diz: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. E além de Pai, além de mestre, Criador, Deus, Senhor, Senhor dos exércitos, Ele é o nosso Salvador e Ele é o nosso amigo. Imagine que você contrate uma pessoa para trabalhar na limpeza da sua casa. Ela chega, toma o café, lava a louça, e assim que acaba a louça, ela senta no sofá, estende os pés na mesinha de centro, liga a televisão na Ana Maria Braga, no Bem-Estar, no Encontro com Fátima Bernardes, e aí você só está observando aquilo. Você fala: querida, você não vai limpar a casa? Ela fala: não, vou sim, pode deixar. Ela levanta, faz algumas coisas, mas já é hora do almoço. Ela esquenta a marmita, come, e depois vai tirar um cochilo no seu sofá. Levanta, passa uma vassoura na casa e diz: está na hora de eu ir embora, tenho que trabalhar, vou para o meu outro serviço, você quer me pagar? No mínimo, a pessoa demonstrou incompreensão do seu papel, abusou da boa vontade do patrão. Será que não temos feito isso com Deus? Será que nós entregamos a nossa vida, mas achamos que a vida cristã é sentar no sofá, ligar a televisão, tomar um cafezinho, levanta, faz um servicinho e volta para sentar no sofá? Que Deus você está servindo? Um Deus de final de semana? Um Deus de domingo? Um Deus de momentos? Ou um Deus que quer invadir a sua história? Um Deus que quer invadir a sua vida? Que quer mudar o seu jeito de ser esposo, esposa, filho, pai, mãe, servo? Deus quer mudar a sua história. Aquele homem que existia não existe mais. Nós somos uma nova criação, disse Paulo lá aos Coríntios. Nós somos uma nova criação. Uma nova história precisa ser escrita. O quanto Deus tem escrito uma nova história, com uma folha em branco, e começando a fazer, quebrando como um vaso, e transformando a sua vida numa nova escultura. Ou será que nós estamos acostumados demais com o nosso jeito de ser cristãos? Irmãos, isso é um problema danado. A gente cria um jeito de ser cristão particular, porque nós somos individualistas, certo? Se nós somos individualistas, nós encontramos um jeito de ser cristão. E um jeito que não nos incomode, certo? Um jeito que a gente se esforce o mínimo possível e fique aqui sentado, tomando um cafezinho. Quando a gente é chacoalhado, aí a gente levanta, passa uma vassourinha, né? Mas logo é a hora do almoço.
Aí você vai desfrutar das bênçãos de Deus. Aí, Deus é bom demais. Aí, a gente levanta, senta no sofá novamente, dá uma descansada, aí a gente é chacoalhado. Aí a gente levanta, lava uma loucinha, né, e volta. Irmãos, isso não é vida cristã. O soldado, eu não servi no exército, mas quem já serviu no exército pode dar um bom testemunho disso. Né? O soldado, ele precisa estar atento o tempo todo. Eu conheço um pastor amigo nosso, que ele chega no restaurante, e a gente ia almoçar no restaurante, ele era sargento da PM. Ele entrava no restaurante, ele nunca sentava de costa para a porta, certo? Nunca. Por quê? Ele precisa estar atento àquilo que está acontecendo. Ele falou, eu não sento de costas para a porta. Ah, mas aqui, cara, eu já estou sentado. Não, troca de lugar comigo. Eu não sento de costas para a porta. E não é porque ele quer ver o movimento, é porque ele precisa estar atento. O soldado de Cristo Jesus precisa estar atento, precisa estar se desenvolvendo, precisa estar se aperfeiçoando. O que devemos fazer? Então eu vou sugerir para vocês duas coisas no seu relacionamento com Deus. Primeira delas, reverência. Nós precisamos voltar a ter reverência. Reverência, submissão. Reverência, na verdade, é reconhecer a Deus como Deus e adorá-lo. Bota uma coisa na cabeça. Talvez você não concorde, como eu, com algumas doidices que existem nas igrejas hoje. Algumas adorações extravagantes, certo? Talvez, como eu, você não goste disso. Mas isso não significa que a gente tem que abandonar a adoração. Muito pelo contrário. A gente tem que desenvolver uma vida de adoração e reverência. Se nós nos reunimos em nome do Senhor, é em nome do Senhor. Não é em nome da namorada, do namorado, do pai, da mãe, do filho. É em nome de Deus. Em nome de Cristo Jesus. Então nós nos reunimos em nome dEle. A reverência toda a Ele. Aqui não é a casa de Deus, nós somos a casa de Deus. Porém, quando nos reunimos, que nós tenhamos um espírito de adoração, de reverência, de submissão. Mas Deus está em todo lugar, então temos que ser reverentes em todos os lugares. Não tem outra saída. Então estou resumindo em duas coisas. Nós começamos uma nova história, nosso relacionamento com Ele. Reverência e obediência. Colocando em prática as suas orientações em minha missão. Então, eu preciso colocar em prática tudo aquilo que eu aprendo dele. Lá tem na imagem Jesus como símbolo e atrás todos os discípulos carregando a sua cruz. Então, o Deus que você serve, Ele é Deus, Criador, Ele é Senhor, Senhor dos exércitos, único, Mestre, Salvador, Ele é, acima de tudo, Pai, Messias, Ele é maior do que você. Está na hora da gente entender isso. Ele é maior e nós éramos inimigos e Ele nos reconciliou. Logo nós devemos seguir e obedecer em reverência e obediência. Poderemos falar sobre várias coisas, mas no relacionamento com Deus, guarde isso, reverência e obediência. Quando eu o sigo, estamos terminando, quando me reúno com a igreja, quando eu oferto, quando eu louvo, quando eu oro, quando eu levanto as minhas mãos, não devo fazer isso por nenhum outro motivo que não seja a confiança de que eu sou servo do Deus invisível, mas real, e que Ele, somente Ele, é a minha razão de viver, de existir e de servir. Então, quando eu me reúno como igreja e quando eu vivo no dia a dia, eu preciso ter a Cristo como a única razão da minha existência. A imagem de Deus no homem, no livro do Jack Hayford, ele diz o seguinte: o plano de Deus para a redenção da humanidade não se limita a salvar o homem do pecado e da morte. Ele vai mais além. O propósito divino é restabelecer sua imagem em cada um de nós, é recriar em nós aquilo que está faltando para completar a formação do nosso ser, conforme o propósito do Criador. Que conheçamos a Deus e revelemos sua pessoa e sua presença em nosso viver, pela sua plenitude em nós. Irmãos, nós fomos chamados para desenvolvermos-nos na nossa salvação. E o que resume o Evangelho é o amor. O amor de Deus que é Pai, o amor de Deus que é Criador, e aquele a quem nós devemos reverenciar e obedecer. Isso só é possível se estivermos num processo contínuo de crescimento espiritual e transformação das nossas vidas. Nós não podemos nos contentar com o que nós somos. Ah, legal, eu faço parte do grupo, eu faço parte da reunião de oração. Não se contente. Não se contente e desenvolva-se todos os dias. E todo desenvolvimento
Tendo o desenvolvimento como objetivo e o amor como alicerce, devemos permitir que o Espírito Santo nos molde e nos conduza a uma mudança em nossa maneira de servir e de nos relacionarmos. Então, tendo o desenvolvimento como objetivo e o amor como alicerce, nós devemos permitir que o Espírito Santo molde a nossa vida e nos conduza a uma mudança na nossa maneira de servir e de nos relacionarmos. De nada valerão as virtudes listadas ali e estudadas, se elas ficarem em nossa mente, se elas ficarem no papel da nossa Bíblia. De nada vai adiantar se a gente não colocar em prática. E a disposição para mudarmos o que for necessário é fundamental. E sabe onde nós aplicamos essas virtudes? Nos relacionamentos. Você quer se relacionar com Deus bem? Quer mudar o seu jeito de se relacionar com Deus? Pensa o seguinte: eu tenho sido humilde, eu tenho sido corajoso para abandonar os meus erros, eu tenho me submetido à vontade dEle, eu tenho vivido uma espiritualidade sincera, eu agradeço por tudo que eu tenho, eu me desenvolvo na minha salvação, no meu relacionamento com Deus, eu temo a Ele, eu amo como Ele amou, eu tenho desfrutado a vida de alegria com moderação, eu fundamento a minha vida na alegria do Senhor, eu tenho sido fiel a Ele em todas as áreas da minha vida, eu tenho um compromisso com o Evangelho, eu tenho tido paciência, longanimidade para suportar o sofrimento e carregar a minha cruz. Pense no seu relacionamento com Deus. Tem muita coisa, mas uma coisa só basta: disposição para cumprir e aplicar tudo aquilo que temos aprendido. Cristo veio para nos dar vida e nos dar a oportunidade de um novo começo. Tudo pode parecer bom no começo, mas quando os desafios surgem, nós precisamos dar uma parada e pensar: tenho sido fiel? Último texto, 2 Coríntios 3,18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletimos como um espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Sei que às vezes você vem para a igreja e você pode pensar assim: puxa, às vezes o pastor é engraçado, às vezes o pastor é bravo, às vezes o pastor é legal, às vezes o pastor é chato. Esquece a minha figura. Pense no que a palavra te ensinou hoje. Pense em tudo aquilo que você precisa desenvolver na sua vida cristã. E fale para Deus: Senhor, me dá a oportunidade de um novo começo. Muda dentro de mim, tira de mim o rancor, o orgulho, a tristeza, a arrogância, e dá um espírito de humildade, de amor, e que eu me pareça muito contigo. Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque de uma maneira especial o Senhor nos resgatou. E hoje, Senhor, numa nova vida, surgem desafios, surgem dúvidas, e nem sempre, Pai, temos força para encarar alguns desses desafios, e muitas vezes fraquejamos na fé. A vida é cheia de oportunidades, e essas oportunidades muitas vezes nos tiram o foco. Pedimos hoje, Senhor, que nos ajude a retomar a confiança única e exclusivamente em Cristo Jesus. Ajuda-nos a vivenciarmos uma experiência muito maior do que nós vivenciamos até agora. Que nós possamos ser reverentes, adorando em espírito e em verdade. Que nós possamos ser obedientes em amar, em perdoar, a partir de um amor, do conhecimento do Deus eterno, do seu amor que é eterno. Não da nossa vontade, mas cumpra em nós a tua vontade. Dá-nos, Senhor, disposição. E, Pai, toca no coração de cada pessoa desta comunidade. Que nós recomecemos, ó Pai, a partir de uma nova história. Temos bons exemplos do passado, mas também temos maus exemplos do passado. Que nós enxerguemos o hoje como um grande presente para vivenciarmos uma experiência magnífica, tanto no nosso relacionamento pessoal,
quanto no nosso relacionamento comunitário. Usa, Senhor, a nossa vida e transforma o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém.